nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Bom dia aos que vêm pelo Facebook. Estamos aqui retomando nossas atividades, né? Nós tivemos uma pausa, em virtude de reforma na estrutura na qual nós estamos, também de uma missa, da missa que organizamos em novembro, missa de Requiem, né? No sábado passado, dia 2. E já retomamos tratando de um assunto que é engraçado, ele é polêmico, mas não era para ser, porque se trata de um dogma, né? Se trata de uma verdade de fé. Então não é algo para ser discutido, é algo somente para ser aceitado e seguido. Mas por que se torna polêmico? Porque a infalibilidade papal é um dogma promulgado em 1870 pelo Beato Papa Pio IX, né, durante o Concílio Vaticano I, o primeiro concílio no Vaticano. Ele é um dogma muito recente, então está sendo assimilado, embora isso não justifique nada, porque dogma é dogma. O Papa proclamou, toda a Igreja Universal, a Igreja Católica aceitou e segue isso, e professa isso, sem problema nenhum. Mas é um dogma controverso em virtude da situação atual na qual a Igreja está, né? O que eu quero falar hoje aqui, né, e o título da aula é Infalibilidade Papal, o dogma em tempos de crise, é expor, primeiro, explicar o que é infalibilidade papal, explicar o que não é a infalibilidade papal, uma vez que muitas pessoas confundem, na verdade, acham que infalibilidade papal é impecabilidade papal, o Papa não peca, é imaculado, não tem nada a ver com isso, né? Mas também expor certas minúcias, certos elementos mais teológicos que são necessários para o entendimento. Entendeu? O que é magistério ordinário, magistério extraordinário, magistério ordinário universal, etc. O que é ex-cátedra, o que é um concílio, quando o Papa fala sozinho, quando ele fala de forma infalível, quando ele fala de forma certa, quando ele fala de forma provável, etc. Porque, ultimamente, o que nós encontramos é muito ruído. Normalmente a gente não sabe exatamente o que o Papa falou ou quis dizer. Ou a coisa fica aberta demais, ambígua, de maneira que a gente tem que se esforçar para ter uma legítima interpretação daquilo ali, ou entre o que o Papa fala e o que nós recebemos, há um ruído de informação, né? E aí as pessoas se perdem, elas não sabem mais, o Papa é infalível nisso? Não é infalível nisso aqui, mas nisso aqui ele foi? Não, talvez não tenha sido, e surge confusão por aí, né? Muito do que eu vou falar aqui vocês vão encontrar em 3 fontes, né? A primeira é esse livro aqui, do professor Nogueira, do Papa Herético e Outros Opúsculos, ou seja, é um opúsculo sobre a possibilidade de um Papa ser herege e opúsculo sobre outras coisas mais. Artigos sobre a infalibilidade papal no site da Associação Monfort, acho que alguns aqui já devem ter ouvido falar da Monfort ou consultado a Monfort. Basta colocar no Google infalibilidade papal Monfort que vocês vão encontrar artigos sobre isso, do próprio professor Fedeli, né? Eu falo isso do professor Fedeli. E a terceira fonte é uma aula que o professor Nogueira deu no Centro Dom Bosco, no CDB, tá no YouTube. É uma aula sobre a crise de autoridade na igreja. E claro, esqueci, há uma quarta fonte, obviamente, né? Que é o próprio documento, a Constituição Dogmática, que proclamou este dogma chamada Pastor Eternus, do Concílio Vaticano I. Se estamos falando de um dogma, nós temos que falar do documento que nos traz esse dogma, que proclama o dogma. Certo? Pois bem, todo dogma, antes de ser proclamado, ele é discutido, né? Há uma discussão em torno daquela verdade de fé, e é uma discussão lícita, né? É lícito discutir algo que não seja um dogma. Por exemplo, a Imaculada Conceição era discutida. Haviam católicos que concordavam, haviam católicos que discordavam,
O próprio Santo Tomás de Aquino não considerava que a Virgem Maria havia sido concebida sem a mancha do pecado original. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, mas errou. Mas não errou como herege. Não errou como herege. Errou como teólogo. E há o direito de se errar como teólogo, desde que isso não fira a catolicidade, desde que isso não fira a doutrina da Igreja. Santo Tomás de Aquino viveu séculos antes do dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamado em 1854 por esse mesmo Papa, Pio IX. No seu tempo, era discussão teológica, se discutia. Será que a Virgem Maria de fato foi concebida sem a mancha do pecado original? Mas ela é uma criatura, todos nós pecamos, como diz São Paulo, no capítulo 3 da Carta aos Romanos, isso, aquilo, etc., e se discutia. Séculos depois, quando Pio IX proclama, em 1854, a Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, preservada de toda a mancha do pecado, aí pronto, encerrou-se a discussão. É dogma de fé. O que acontece quando um Papa proclama um dogma é que ele não apresenta uma novidade, não é uma novidade. Ele não está dando algo novo. A Igreja, a partir de hoje, crê em uma novidade, que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Ou Pio XII, em 1950. Uma novidade para vocês, nós cremos agora que Nossa Senhora foi assunta de corpo e alma aos céus. Ou Pio IX, em 1870. Agora nós cremos, há uma novidade. Nós cremos que o Papa é infalível em regra de fé e moral quando cumpre essas 4 condições aqui que eu vou explicar mais à frente. Não, não é uma novidade. Até porque as novidades sempre são perigosas para a Igreja. A experiência nos mostra que novidades são perigosas para a Igreja. O que acontece é que o Papa confirma uma fé que a Igreja sempre teve, mas que ainda não era bem entendida, ainda não era bem assimilada, e por isso gerava discussões lícitas e justas e salutares, mas que no momento em que o Papa proclama infalivelmente aquele dogma, encerrou essa discussão ali. De fato, a Igreja sempre creu naquilo ali. Estavam certos os que defendiam aquilo, estavam errados os que não defendiam. Mas os que estavam errados não eram hereges. Porque herege é aquele que nega uma verdade de fé. Até que um dogma seja proclamado, aquilo ali não é uma verdade de fé. O que acontece é que Cristo cria a Igreja, né? Ok. E quando Ele cria a Igreja, Ele nos dá um corpo magisterial para nos ensinar. É próprio da Igreja o ensino e é próprio dos fiéis o aprendizado. O magistério assim é chamado não porque acham bonito o termo, porque magistério vem de magister, o mestre, aquele que ensina. E de fato foi Cristo que disse aos seus apóstolos, os primeiros bispos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então quem escuta o magistério, escuta Cristo. Quem rejeita o magistério, rejeita Cristo. O grande problema em entender esse dogma, quando a gente pensa nesse trecho do Evangelho, acho que é do Evangelho de São João, se não me engano, é entender até quando nós podemos ouvir um magistério, um bispo, um cardeal, o papa, e até quando esse magistério pode errar. E por que esse dogma é necessário em tempos atuais? Porque ele tem relação também com a indefectibilidade da Igreja, de que ela não erra. Mas, ora, como ela não erra, se nós sabemos que existem certos bispos que fazem coisas, que afirmam coisas, que se pronunciam em relação a coisas de formas totalmente absurdas e contrárias à doutrina da Igreja. Então, é tentar esclarecer esse tipo de coisa aqui. Né? Bom, e vocês podem intervir, né, fazer perguntas, eu não se preocupe com relação a isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu havia dito que quem discordava, aqueles que discordavam de uma questão proclamada dogmaticamente não eram hereges. De fato, não eram. Como eu disse, até que seja proclamado como um dogma, é de livre discussão teológica. Um herege
quando há pertinácia. Quando diante da verdade, contemplando a verdade, ele a nega. E ele a subverte. E ele a combate. É o que acontece, por exemplo, quando alguém que compreende o que é a Eucaristia teima em dizer que a Eucaristia é simplesmente um símbolo, que não é verdadeiramente o corpo de Cristo. É quando alguém, diante da Pastor Eternos, teima em dizer que o Papa nunca pode ser infalível, que ele nunca tem o auxílio do Espírito Santo para ser infalível em uma determinada questão de fé e moral. É quando alguém, diante de Pio XII, afirma, não, por mais que ele tenha proclamado este dogma, pode ser que a Virgem Maria não tenha sido assunta de corpo e alma aos céus. Isso é um herege. Mas existem questões teológicas e argumentos que são tão prováveis, ou tão certos, ou no mínimo tão prováveis, que fazem parte do que a gente chama de sensus fidei. Do sensus fidei. O que é isso? É a doutrina da igreja que Cristo também fala através dos fiéis. Mas vejam a reviravolta. Não é que aquilo somente que os fiéis creem é a única doutrina da igreja infalível e coisas do tipo. Mas os fiéis, eles ecoam aquilo que o magistério ensina. Eles assimilam aquilo que o magistério ensina. Todo o depositum fidei, todo o depósito da fé, o tesouro da fé que nos é trazido, ele é compreendido pelo que a igreja... Agora é o novo termo, né? O povo de Deus, né? Os leigos. Os leigos compreendem aquilo ali, eles conseguem fazer certos discernimentos. Por exemplo, vou pegar um exemplo para ficar claro. A crença de que Nossa Senhora ela é corredentora e que ela é medianeira de todas as graças. Essas duas coisas não são dogmas. Não são. É livre a qualquer um discordar desse tipo de coisa. Claro, use argumentos e coisas do tipo. E eu nunca vi argumentos que refutem isso, na verdade, né? Mas é livre a qualquer um discordar disso. De que ela é corredentora, de que ela tem uma coparticipação na redenção do gênero humano da cruz, do Calvário, e de que ela é medianeira de todas as graças, mediadora, medianeira, intercessora de todas as graças que nós recebemos. Os católicos queriam que a igreja proclamasse esses dogmas, né? Havia um empenho para que o Papa proclamasse esse dogma na época do concílio, Vaticano II, agora, estou falando, entre 62 e 65, né? Mas não ocorreu. Todavia, me parece justo dizer que a medianeira de todas as graças e a corredentora, esses dois elementos de fé fazem parte do sensus fidei, fazem parte do senso de fé do povo. O que acontece é que, a partir do eco do que o magistério nos traz e do que ele preserva através da tradição apostólica, nós conseguimos entender que, de fato, faz todo sentido que Nossa Senhora seja corredentora e que ela tenha uma coparticipação no sacrifício de Cristo. E que faz todo sentido que ela seja medianeira de todas as graças que nós recebemos dos céus. Não foi proclamado, mas me parece, particularmente falando, que isso faz parte do sensus fidei, que é uma conclusão lógica. Conclusão lógica que Nossa Senhora seja medianeira de todas as graças e corredentora. A mesma coisa, aí eu vou entrar num terreno que é bem perigoso, é a questão do limbo dos infantes. É a doutrina da igreja que havia de fato chamado limbo dos patriarcas, para onde os justos que morreram antes de Cristo estavam antes de ir para a glória dos céus. Mas o limbo dos infantes, um lugar de plena felicidade, todavia não de plena comunhão com Deus, é de discussão teológica. Porque o que acontece? A criança morre sem batismo. Não pode ir para o céu, é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. Não pode ir para o céu. Todavia, ela morreu antes da idade da razão, dos 7 anos. Ela não tem culpa daquilo que comete. Teoricamente, ela não pode ir para o inferno. Então, ela não pode ir para o céu, não pode ir para o inferno. Não vai para o purgatório porque, obviamente, ela não vai para o céu. E agora? Essa alma não morre, porque a alma de uma pessoa é uma imortal. Conclusão lógica. Há um limbo. Há uma mansão, entre aspas, uma mansão dos mortos para essas crianças. O limbo dos infantes.
lugar de plena felicidade, todavia não de plena comunhão com Deus. Eles não têm a contemplação da visão beatífica, da Santíssima Trindade, mas estão em plena felicidade eternamente ali. É dogma? Não é dogma. Mas é uma conclusão lógica que nós podemos ter observando tudo aquilo que o magistério nos traz. Ele nos traz isso. Não é possível, isso aí de fato é a definição da igreja, não é possível a um não batizado ir para o céu. Todavia a igreja também define que há inocência antes da razão. O que é que nos sobra? Uma definição dogmática? Não. Mas nos sobra o senso de uma conclusão lógica. Estão entendendo como é que funciona a coisa? Pois bem. Então, não é herético dizer que há o limbo dos infantes. Como também não é herético dizer que não há. Você ia perguntar? Não sei se você já ouviu falar da Divina Comédia. A Divina Comédia. Já li. E tem uma passagem no céu, no paraíso, né? Que tem um não batizado, um antigo pagão, uma pessoa que está no céu. E aí Dante pergunta a uma das pessoas, né? E tem aquela questão: você está querendo saber de tudo, né? Fique no seu canto que esse cara está aqui porque Deus quis, né? Então, eu creio que também seja uma parte mais antiga, né? Do Dante 1200, né? Não tem essa toda Concepção teológica. Todo esse entendimento da... Até porque a Divina Comédia é algo poético, né? É literatura. Uma vez me perguntaram se a Divina Comédia pode ser utilizada como um recurso teológico. Eu falei, olha, é o seguinte, pode lhe comover a contemplar mais sobre a questão da morte, né? Enfim, a não querer ir para o inferno, a buscar a santidade, mas dizer que há 9 ciclos no inferno não faz sentido teológico. Né? É muito pouco provável que haja isso, até porque, que eu saiba, Dante não foi inspirado por Deus para escrever Divina Comédia. É um livro muito bom, mas aí é que tá, a gente tem que ter maturidade de distinguir o que é literatura e o que é doutrina. Claro, mas essa questão só para... É uma passagem que teve mais antiga, né? Que às vezes a pessoa não teve tanto conhecimento. Exatamente. Né? Provavelmente. Então, sempre quando a gente fala de inferno, de céu, de salvação, sempre falam, isso é Divina Comédia. Aí sempre tem que dizer, a Divina Comédia faz parte do conhecimento poético, né? É literatura. Você pode utilizá-la para construir um imaginário, coisas do tipo, mas não como recurso teológico. Você está debatendo com alguém, olha, mas na Divina Comédia Dante falou tal coisa. Mas quem é Dante? Tá entendendo? É claro, por exemplo, acho que era Bento XV que escreveu um documento falando sobre a Divina Comédia, sobre a produção literária dantesca, de Dante. Né? Aí é que tá, é um documento infalível? Não, porque ele estava escrevendo simplesmente como privadamente, sob o seu gosto privado. Tem também a questão da doutrina do batismo de desejo. Que aí é uma outra situação. O batismo de desejo, que também é extremamente verificável. É aquelas pessoas que morrem desejando o batismo, desejando a salvação, com uma contrição perfeita e íntima, mas que por questões formais não tiveram acesso à graça do batismo. Por exemplo, usam como recurso apologético para defender o batismo de desejo o bom ladrão, que teoricamente não havia sido batizado e no momento da morte diz, né, tem um ato de contrição perfeito ali. Outros traduzem aquilo como uma confissão. Não importa, o fato é que ele foi para o céu. Então, existem elementos da doutrina que são discutidos, mas sempre devem ser discutidos com total respeito e observação a tudo aquilo que o magistério nos traz, para que nós não defendamos aquilo que é contrário ao magistério. Aquilo que é contrário ao magistério. Por exemplo, Deus é infinitamente misericordioso, perfeito, mas nós não podemos dizer nunca que Deus pode tirar uma alma do inferno, salvar uma alma do inferno, porque do inferno ninguém sabe. Uma vez eu estava conversando com amigos, aí uma colega minha falou, não, mas Deus pode fazer tudo. Eu falei, sim, mas isso não é... O fato de Deus não tirar ninguém do inferno não quer dizer que ele não é onipotente. Quer dizer que ele obedece às próprias leis que ele criou. Deus não como é que chama aqui? Quem tem duas personalidades? Bipolar. Se assim fizesse, não seria Deus, né? Era como se ele
e também é como se ele respeita a vontade final daquela pessoa, né? Por fim, ela escolheu a condição dela. De fato, isso acontece quando elas se condenam ao inferno. Pois bem, a infalibilidade papal é o seguinte: ela não é um bingo. O Papa se pronunciou. Obrigado. Agora vamos sortear aqui. Pronúncias papais. A gente abre, pronto. Aqui a gente abriu, ele foi infalível aqui. Aqui não é assim. O Concílio Vaticano I deixou muito claro todo o rol de condições que um Papa deve observar para ser infalível. Não cumprir essas condições não é infalível. O que não quer dizer que nós não tenhamos que observar aquilo, e eu vou explicar isso mais à frente. Deixar muito claro logo desde sempre. Toda a postura dos fiéis para com o Papa deve ser sempre de docilidade. Docilidade. Embora, é claro, nós não podemos consentir naquilo que está errado. Enfim, vamos progredir. São as chamadas 4 condições vaticanas. Quais são essas 4 condições? A primeira, o Papa ele deve se pronunciar como sucessor de São Pedro, como sucessor petrino, usando os poderes das chaves do próprio Cristo. Ou seja, ele deve falar como pastor da igreja, deve se pronunciar como Papa. Não como um doutor privado, não como alguém, como acho que foi, salvo engano, foi Bento XV, alguém que admirava a obra de Dante Alighieri. Quem fala sobre a obra de Dante Alighieri não está falando como Papa, ele está falando como um admirador da obra de Dante Alighieri. Se o Papa Francisco escreve um documento sobre Mozart, vai escrever um documento sobre Mozart, ele gosta muito de Mozart, vamos supor que seja o caso. Ele não está falando como Papa, ele está falando como privadamente. Publicou mundialmente o documento, mas ele fala de forma privada, como Bergoglio, não como Francisco, tá entendendo? Pois bem. Segunda condição, que ele se pronuncie sobre questão de fé e de moral. Quando ele se pronuncia sobre alguma questão não referente à fé, nem referente à moral, nem uma questão conexa que pode ser relacionada com esses dois elementos, ele não age de forma infalível. Quando se escreveu sobre a obra de Dante Alighieri, não é nem sobre fé nem moral, simplesmente sobre a grandiosidade da literatura e da obra publicada por Dante Alighieri, não é algo infalível. Você pode não gostar de Dante Alighieri, que você não estará sendo herege e muito menos deixar de ser católico. Não tenham medo disso, se alguém aqui não gostar de Dante Alighieri. Né? Terceira condição, que se pronuncia a toda a igreja universal, a igreja católica. Se ele escreve algo para um mosteiro, se ele escreve algo para um convento, se ele escreve algo para uma ordem, se ele escreve algo para os bispos de uma conferência episcopal específica, ele não é infalível. Ele tem que escrever para toda a igreja. Quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que Nossa Senhora foi assunta em corpo e alma nos céus, ele escreveu para toda a igreja. Toda a igreja agora crê nisso, que Nossa Senhora foi proclamada, dado o fim do seu curso terrestre, a Virgem Maria foi assunta de corpo e alma aos céus. E pronto. Ele falou para toda a igreja. Certo? E quarta condição, ele deve definir uma questão, definir algo, declarando aquilo que é certo ou condenando aquilo que é errado. Né? Um Papa, ele é infalível quando ele confirma a doutrina. Agora é de fé que Nossa Senhora foi assunta de corpo e alma aos céus. Ou também quando ele condena algo. Por exemplo, se alguém disser que a Virgem Maria, dado o fim do seu curso terrestre, não foi assunta de corpo e alma aos céus, seja anátema. Pronto. Ele condenou. Seja anátema. Infalível. Ou então, seja anátema aquele que deliberadamente crer e professar as seguintes proposições. Pronto. Infalível. Ele pronunciou-se. Agora, claro, não são condições isoladas, são condições
que estão em comunhão. Falar como sucessor de São Pedro, pronunciar sobre fé e moral ou questões conexas a isso, falar a toda a igreja e definir algo como certo ou condenar algo como errado. Pode falar. Era só o que é anátema. Quando o anátema é o amaldiçoado, o excomungado, né? Seja anátema. Então, está anatemizado quem, de fato, está anatemizado quem afirmar que o Papa não é infalível nessas 4 condições aqui. E claro, é muito mais desenvolvido o dogma. Não está anatemizado quem disser que a Virgem Maria não foi concebida sem a mancha do pecado original. Está anatemizado quem afirmar que a Eucaristia não é o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Pronto. Seja anátema, está excomungado, está fora do caminho. Basicamente uma sentença. É uma sentença de fato. Seja anátema. Carimbou, é a sentença. Está anatemizado. Né? Está anatemizado. Pois bem. Para ser infalível, o Papa tem que deixar claro que ele está agindo sob estas 4 condições. Vocês podem observar que as definições infalíveis, elas nunca são amplas, sempre são muito específicas. É curto. Na verdade, as definições infalíveis tendem a ser curtas. Né? É coisa... Uma definição infalível sempre vai gerar um dogma, então. Oi? Ela sempre vai gerar um dogma, sempre que ele falar em infalível. Pode não gerar um dogma, mas no mínimo uma condenação sobre contra uma heresia. Por exemplo, o Concílio de Trento. Vocês vão pegar as datas do Concílio de Trento, é curtinho. Quem disser isso, anátema. Quem disser isso, seja anátema. Quem disser isso, seja anátema. Quem discordar disso, seja anátema. Anátema. Pronto. É curto. É para instruir. Para os padres nas suas paróquias entenderem aquilo ali e transmitirem para os fiéis. Pronto, acabou. É isso que acontece. Então, as definições dogmáticas e as definições infalíveis, as proclamações infalíveis, elas sempre são curtas, não são amplas. As encíclicas. Uma encíclica não é por si infalível. Porque você pega, por exemplo, a Laudato Si, a primeira encíclica que o Papa Francisco escreveu, se não me engano. Primeiro foi a segunda. Ela não é infalível, porque ele está falando sobre meio ambiente. Ele não proclama nada, nem condena nada. Ele fala como um doutor privado, como uma opinião privada dele sobre aquela questão ali. E ela é extensa, é enorme, a Laudato Si, é enorme mesmo. Deve ter o quê? Umas 700 páginas, eu acho, uma coisa assim. Então, é por aí. Todos os concílios, né, da igreja, a igreja teve 21 concílios. Porque o concílio é uma reunião dos bispos com o Papa para definir questões de fé. É isso. A igreja teve 21 concílios. Todos os concílios ecumênicos, né, que foram declarados dogmáticos pelo Papa e lançaram anátemas contra as teses dogmáticas, contra as teses que contrariavam as teses dogmáticas, são infalíveis nessas decisões aprovadas como infalíveis pelo Papa. O Papa comprova a infalibilidade. A infalibilidade passa pelo Papa. Ele tem o mundos da infalibilidade, vamos dizer assim. Tivemos 21 concílios. Mas o último concílio da igreja, que é o Vaticano II, ele tem uma particularidade. Porque ele carece em muitos elementos dos seus documentos daquilo que o torna infalível. Né? O Concílio Vaticano II, ele, que é o 21º concílio da igreja, ele nos traz elementos infalíveis. Por exemplo, eu acho que é na Lumen Gentium que se fala de que não é possível salvar-se fora do redil de Cristo, que é a igreja católica. Eu acho que é na Lumen Gentium, é na Gaudium et Spes. Um desses dois documentos aí. Nos traz... Eu acho que é a Lumen Gentium, porque a Lumen Gentium fala sobre a natureza da igreja. Né? Nos traz uma doutrina infalível da igreja. Mas não se proclama algo infalível. E não se condena explicitamente uma proposição herética. Está entendendo? O Concílio Vaticano II, ele é uma particularidade na história da igreja. Ele é uma situação extremamente particular na história da igreja. Né?
Tanto é que foi algo que o próprio João 23 afirmou quando iria convocar o concílio. É a sua pastoralidade. Um concílio pastoral, não dogmático. Um concílio para os bispos e os papas refletirem sobre questões pastorais, de diálogo da igreja com o mundo, de formas de se tratar com o mundo. E foi algo que o próprio Paulo VI também decretou, deixou muito claro ao fim do concílio. Que o concílio não quis definir nada dogmaticamente. É uma coisa que eu vou falar mais à frente, né? Por isso, ele não nos apresenta um caráter dogmático. Ele não nos apresenta um caráter infalível. Naquilo que ele nos traz. Naquilo que ele retoma, se infalível for, aí sim, ele só fez retomar, ele só fez trazer. Como eu estou trazendo coisas infalíveis para vocês, né? Eucaristia, Imaculada Conceição, infalibilidade papal, etc. Mas não estou dando nada que vocês... Eu não estou dogmatizando algo que outrora era discutido. Não, foi exatamente isso que o Concílio Vaticano II fez. Não dogmatizou algo discutido ou não anatemizou algo que também era discutido. Né? O Concílio Vaticano II trata de temas dogmáticos, porque ele tem constituições dogmáticas, mas não é dogmático em si. Ele discorre sobre algo dogmático, mas ele não é dogmático em si. Essa aula aqui, ela tem um tema dogmático. Eu estou discorrendo sobre a infalibilidade papal, mas não é uma aula dogmática. Leigo não proclama dogma. Eu tenho que entrar no seminário, me fazer padre, bispo, ser eleito cardeal, papa, para aí sim proclamar um dogma. Isso daqui a 60 anos. Então, né? não acontecerá. Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte na Suma Teológica: os apóstolos e seus sucessores são vigários de Deus no governo da igreja, que é construída sobre a fé e os sacramentos da fé. Portanto, da mesma forma que ela não pode instituir uma outra igreja, um papa não pode fundar uma nova igreja, senão ele é um apóstata. É um apóstata. Ela não pode oferecer uma outra fé. Por exemplo, a igreja até 2019 creu que a Eucaristia é o verdadeiro corpo de Cristo. 1º de janeiro, não, agora nós cremos que é representação. A igreja não faz isso. Ela não pode oferecer uma outra fé, nem instituir outros sacramentos. Então, o papel da igreja, que é o magistério propriamente dito, é nos transmitir aquilo que Cristo revelou. Cristo revela a verdade a seus apóstolos, os apóstolos transmitem esse ensinamento pela sucessão apostólica, de bispos para bispos, de papas para papas. Isso nos é dado, isso nos é ensinado. É próprio do magistério ensinar, e é próprio dos leigos aprender. Se um leigo ensina, como é o meu caso agora, ele nada mais faz do que transmitir aquilo que a igreja transmitiu. Pronto. O magistério transmite, eu entendo e transmito. Eu não estou dando aqui algo além do que a igreja diz. Ok? Ok. A razão de ser da igreja, complementando o que eu falei, a razão de ser da igreja é ensinar. É para isso que ela existe. O magistério, magister, nos ensina. Magistério. Então, por exemplo, eu acho que não existe mais isso. Mas antigamente existia um curso chamado curso de magistério. Né? As pessoas faziam e podiam ensinar, ensino fundamental. Eu acho que não existe mais magistério. Suponho que não. É do seu tempo, professor? Magistério é do meu tempo, claro. O senhor fez magistério? Não. Fez não, pronto. Pois é, então quem faz o magistério, quem está no magistério ensina, ele é mestre, ele é magister, certo? Então, os nossos pastores, eles devem confirmar a fé. Eles devem nos auxiliar, eles devem nos guiar, eles não podem nos confundir. Não é a razão de ser do magistério, não é confundir, é confirmar. Se um bispo nos confunde, ele não está agindo como deveria agir. Basicamente é isso. Né?
Santo Tomás de Aquino diz também, considerando-se a providência divina que dirige sua igreja pelo Espírito Santo, para que ela não erre, como ele mesmo prometeu, ele, Cristo, né? Que o Espírito Santo, sobrevindo, ele ensinaria toda a verdade. Entenda-se sobre as coisas necessárias à salvação. É impossível, São Tomás de Aquino diz, é impossível que o juízo da Igreja Universal erre sobre as coisas que toquem a fé. Isso é uma certeza. Então a Igreja tem uma indefectibilidade, ela não erra no que diz respeito à fé. Aqui, a fé que ela confirma, ela é infalível. Se a Igreja se pronuncia sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, isso não tem menor peso na doutrina da Igreja. Isso pode ser plenamente falível, como de fato é. A gente vê aí a questão do sínodo. Certo? Então, é muito claro. A Igreja ela é infalível, desde que queira ser infalível. Ela não é infalível por si só. O Papa não é infalível por si. Ele deve obedecer aquilo que lhe garantirá a infalibilidade. E por que isso? Porque vejam, nós temos que ser submissos e devotos, acima de tudo, à verdade. Acima do Papa está a verdade. Acima do bispo está a verdade. Acima do padre está a verdade. Então, para ser certo, deve-se obedecer à verdade. Por isso que o Papa não desfaz um dogma, ou não proclama um dogma contrário ao outro. Porque é contrário à razão e à lógica da própria razão de ser da Igreja. Entende? Continuando. Para entender melhor essa questão, nós temos que entender Pode falar, tem dúvida? Não. Ah, achei que tinha levantado a mão. Algumas coisinhas minúsculas. Entender o que é o magistério ordinário e o que é o magistério extraordinário. Entender essas coisas é importante para entender esse dogma. O magistério ordinário basicamente se refere à forma, né, ao ordinário, pela qual os bispos instruem os fiéis, pela qual eles nos ensinam. Que é a pregação do evangelho, né, a supervisão das catequeses, as cartas pastorais, etc, etc. As instruções diocesanas sobre cultos e oração, etc. Este é o magistério ordinário, é o normal, é o comum. Tem uma questão dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, do Vaticano II, que diz o seguinte: embora não gozem da prerrogativa da infalibilidade pessoal, os bispos, no exercício do seu magistério autêntico em matéria de fé e costumes, enunciam a doutrina de Cristo de modo infalível, quando, dispersos pelo mundo, mas conservando a comunhão entre si e com o sucessor de Pedro, o Papa, concordam em propor uma sentença a seguir como definitiva. Então se os bispos todos se reunirem com o Papa e proporem algo, é infalível? Não necessariamente. Deve-se obedecer todas as condições para a infalibilidade. Certo? Até mesmo porque o que acontece com o sínodo? Os bispos se reúnem, apresentam algo, o Papa observa, concorda, decreta. Mas ele pode decretar uma disciplina. E uma disciplina não é infalível. A gente tem que entender muito bem a diferença entre doutrina e disciplina. A doutrina é infalível, é eterna, é perene. Disciplina não. O que é um exemplo de disciplina da Igreja? O celibato sacerdotal. O celibato não é doutrina, o celibato é disciplina. Tanto é que os católicos no Oriente não observam o celibato sacerdotal. Se alguém casado tornar-se padre, continua casado. Se não, continua solteiro. Todavia, para ser bispo, de fato, tem que ser celibatário. Não é da cultura e da tradição eclesiástica ocidental
o celibato. Mas se porventura o celibato fosse abolido, por incrível que pareça, não seria uma heresia. Seria um desastre, mas não seria uma heresia. Porque é uma disciplina da igreja. Uma disciplina que no Ocidente nos traz inúmeros frutos espirituais e que auxilia enormemente na manutenção da hierarquia da igreja, mas que não é em si doutrina da igreja. É uma disciplina eclesiástica. É uma disciplina eclesiástica. Me parece que é do sensus fidei que mulheres não sejam ordenadas sacerdotisas. Mas não sei exatamente se isso é uma doutrina da igreja. Mas no mínimo é extremamente teologicamente verificável que o seja. Pode falar. Acho que foi São João Paulo II quando escreveu sobre a ordinários. Pronto, eu vou comentar essa questão. Ele quase agiu favoravelmente. Eu vou comentar essa questão. Sim. Da Ordinatio Sacerdotales. É um documento extremamente particular na igreja. Vou comentar mais à frente. Certo. Mas aguarde os próximos episódios. Né? O magistério ordinário eu comentei. O magistério extraordinário, o que é? É basicamente toda definição através de um concílio ou através de uma pronúncia ex cátedra. O que é ex cátedra? Quando o Papa se pronuncia ex cátedra da sua cátedra, do seu posto de Papa, ele age como Papa. Ele agiu como Papa. Lembra das 4 condições vaticanas? Pronunciar-se ex cátedra, ou seja, como sucessor de São Pedro. Pronunciar-se em questão de regra de fé e moral. Falar a toda a igreja e confirmar a doutrina ou condenar erro. Observou essas 4 condições, quis observar essas 4 condições, é infalível. Obviamente, não contrariando a doutrina da igreja, é óbvio. É óbvio isso, né? Por exemplo, Pio XII, nosso patrono. Pio XII escreveu em 1950 uma encíclica chamada Humani Generis. Eu já falei dessa encíclica aqui 1 bilhão de vezes. Ela é muito boa mesmo. E embora ela não seja infalível, ela é certa. Agora eu vou entrar no ponto. Um Papa, ele pode ser infalível, eu já expliquei o que é infalibilidade, quando ele age de forma infalível, mas ele todavia pode ser certo. Quando um Papa pode ser certo? Quando tudo aquilo que ele nos mostra é apresentado de forma teologicamente certa. É certo aquilo ali. Por exemplo, Pio XII, na Humani Generis, deixa muito claro que o poligenismo, e eu vou explicar o que é poligenismo, não tem espaço na doutrina católica. Um católico não pode aderir ao poligenismo. Ponto. O que é poligenismo? É a ideia de que nós não tivemos somente 2 pais, né? Adão e Eva no caso, mas de que toda a humanidade pecou. O pecado original é partilhado entre vários pais, entre várias pessoas. Isso não veio unicamente de Adão e de Eva. Isso é poligenismo. Isso é condenado por Pio XII. Todavia, ele deixa aberta a discussão sobre a evolução. O que ele pede na Humani Generis é que haja cautela e prudência sobre as discussões acerca da teoria da evolução, para que dela não parta um ateísmo, um materialismo, um cientificismo. Ponto. Mas em toda a sua encíclica, com relação ao gênero, aos erros do gênero humano, etc., ele age de forma certa. Não de forma infalível, mas de forma certa. Todavia, um Papa ele pode agir também de forma provável. Ele não foi nem infalível, nem teologicamente certo, mas no mínimo provável. É provável que aquilo ali seja muito correto. E em todas essas situações nós temos que agir com aquilo que eu falei, a chamada docilidade para com o vigário de Cristo. Docilidade. É engraçado que até em casos de erros, aqueles que
que chegam a admoestar o Santo Padre, o fazem de forma doce. É o caso de São Paulo diante de São Pedro, pelo erro judaizante de São Pedro. Ele se ergueu contra São Pedro, fez frente a São Pedro. E São Pedro, de fato, estava errado. Foi o caso de Santa Catarina de Sena, quando o Papa estava no cativeiro em Avignon, na França, e passou um bom tempo lá em Avignon, não sei quanto tempo foi o papado de Avignon, mais de um Papa em Avignon. Santa Catarina de Sena escreveu uma carta ao Papa, com toda a docilidade do mundo, mas pedindo a ele para agir como Papa, ir para Roma e recuperar sua cátedra. Foi como, por exemplo, os Dúbia. Para quem não sabe, não recorda, ou melhor, não recorda o episódio, há uns 2 anos atrás, depois da publicação da Amoris Laetitia, documento do Papa, enfim, alguns signatários, entre eles 4 famosos signatários, 4 cardeais, escreveram uma dúbia, uma carta apresentando dúvidas de questões ambíguas deixadas naquele documento. O Papa não respondeu, mas eles agiram, vocês podem ler a carta, eles agiram com toda a docilidade do mundo. Agora, claro, aí vem os clubistas, né? Como é que pode, esses cardeais? São Paulo fez a mesma coisa que São Pedro. Eles estão apresentando ao Papa demandas e solicitações para que ele explique situações e questões dúbias, ambíguas. Enfim, e é um documento dúbio e ambíguo mesmo, quem já leu sabe. Né? Foi o cardeal Burke, o cardeal Cafarra, o cardeal Brandmüller, e eu esqueci o nome do outro. 2 já morreram. 2 já morreram. Estão vivos o Brandmüller e o Burke. Inclusive, se pronunciaram bastante nos tempos do Sínodo da Amazônia. Agora ninguém sabe o que vai acontecer. Continuando. Um concílio, né, que ele exerce apenas o magistério ordinário, só é infalível quando ele repete o que a igreja sempre ensinou, certo? A questão do Vaticano II, como eu falei, é uma particularidade porque o próprio Paulo VI, o concílio acabou em outubro, se não me engano, no dia 10 de outubro de 65. Em 12 de janeiro de 66, numa audiência, Paulo VI afirmou o seguinte, que o concílio, abre aspas, evitou promulgar definições dogmáticas solenes que comprometessem a infalibilidade do magistério eclesiástico, fecha aspas. Dado o seu caráter pastoral, o concílio não definiu nada, não quis definir nada. Ele propõe, aí é que está, a linguagem do concílio Vaticano II é uma linguagem meio que democrática. Ele propõe, ele sugere. Ele sugere. Por exemplo, Sacrosantum Concilium é um documento que fala sobre liturgia. Ele propõe as mudanças na liturgia. Elas foram aceitas, foram aplicadas. Se criou uma missa nova. Né? O Novus Ordo de Paulo VI. Novus Ordo de Paulo VI. Né? Que mesmo nas suas rubricas, muitas delas são meio democráticas. Se propõe, se sugere, o sacerdote pode fazer isso. Se convir, pode fazer aquilo. De acordo com a conveniência, pode ser realizado isso e aquilo. Pode, não pode. Poucas rubricas são certas. Faça, não faça. Se ajoelhe, não ajoelhe. Etc. Por exemplo, há uma encíclica de Pio IX chamada Quanta Cura, que ela vem com sílabos. O que é um sílabus? Os sílabos é uma lista, é um cânone, é um catálogo de erros a serem condenados. Né? Foi publicada em 8 de dezembro de 1864. Vocês têm na internet, coloca lá, sílabus, SYLLABUS, ou Quanta Cura, vocês vão achar. Ele diz o seguinte: no meio de tão grande multiplicidade de opiniões perversas, lembrando-nos do nosso apostólico cargo e cheios de solicitude para a nossa santíssima religião, pela sua santa doutrina e pela salvação das almas, que nos foi divinamente confiada, julgamos dever levantar a nossa voz apostólica. Ele fala em nome da igreja, do magistério, a nossa, plural.
Mas quem escreve é o Papa. E porque, em virtude da nossa autoridade apostólica, reprovamos, proscrevemos e condenamos todas as opiniões e doutrinas perversas mencionadas nesta carta encíclica, e cada uma em particular, queremos e mandamos que sejam tidas como reprovadas, proscritas e condenadas por todos os filhos da Igreja Católica. Aí vamos destrinchar. Ele fala como Papa? Fala como Papa. Se pronuncia sobre alguma questão de fé e moral? Se pronuncia sobre questão de fé. Ensina a toda a Igreja? Ensina. Confirma ou doutrina ou condena erro? Condena erro. Pronto. Age de forma infalível. Ele quer agir. Ele quer. Eu repito, o final. E porque, em virtude da nossa autoridade apostólica, reprovamos, proscrevemos e condenamos todas as opiniões e doutrinas perversas mencionadas nesta carta encíclica, e cada uma em particular, queremos e mandamos que sejam tidas como reprovadas, proscritas e condenadas por todos os filhos da Igreja Católica. Ele fala de forma universal. E pronto. Então, se algum documento contrariar os sílabos, por exemplo, a Contra Cura, é contrário à doutrina da Igreja, porque os sílabos é infalível. Está entendendo? Os sílabos é infalível. O trecho da Pastor Eternos, do Concílio Vaticano I, né? A Constituição Dogmática, que proclamou, através da qual foi proclamada o dogma da infalibilidade papal. Abre aspas. Se, pois, alguém disser que ao Romano Pontífice, o Papa, né, cabe apenas o ofício de inspeção ou direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao governo da Igreja, espalhada por todo o mundo, ou disser que ele só goza da parte principal deste supremo poder e não de toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre todos e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja excomungado. Isso é infalível. E é bonito. Eu acho, particularmente falando, a linguagem dogmática eu acho ela belíssima, porque ela sempre é firme, sabe? Ela é firme. Né? Condenamos esses erros e perversões que afetam o gênero humano, etc, etc, etc. Proscrevemos e condenamos, confirmamos a fé disso, seja anátema, seja excomungado, etc. É muito bonito. Né? E você vê, ele dá aqui nesse trecho os limites da atuação da jurisdição do Papa. Qual é o limite? É universal. Aí que tá. E ele age de forma infalível exatamente quando exerce sua jurisdição de forma universal. Quando ele fala para toda a igreja. Se o Papa Francisco escreve algo sobre a Arquidiocese de Natal, não é algo infalível. Pode ser algo certo, quem sabe provável. Provável, quem sabe certo. Provável está certo, está sendo provável, né? Mas não é algo infalível. Mas se ele escrever para toda a igreja, de acordo com aquelas condições, querendo realizar essas condições, etc, 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 dito e feito. Aí está o caráter jurídico universal e o poder do primado papal do sucessor de São Pedro. Né? Pio XI, foi de 12 a 11. Pio IX, inclusive, que é o autor dos sílabos, da Contra Cura, do dogma da infalibilidade papal, etc., do autor entre aspas, né? Ele era conhecido como o Papa Infalível. Tanto por exercer a infalibilidade bastante, como também por ter proclamado o dogma da infalibilidade papal. Por favor. Agradeço, obrigado. Pronto, chegamos no Ordinatio Sacerdotalis de João Paulo II. Esse documento é dos anos 80, eu acho que é no final dos anos 80, no mínimo. O que acontece é que João Paulo II ele trata também sobre a questão das sacerdotisas, mulheres ordenadas sacerdotisas, né? As padras, né? As pachamamas. Inclusive, só um adendo que eu lembrei disso, eu achei muito bacana. O padre do México, não sei se vocês viram isso, fez uma cerimônia lá queimando as pachamamas, né? Um ato de desagravo. Falei, poxa, é isso mesmo que a gente tem que fazer com o ídolo, né? Demônio tem que queimar.
Obrigado. A Ordinatio Sacerdotalis é engraçado. Quando o professor Nogueira fala desse documento, ele diz o seguinte, que quando João Paulo II proclamou, quando ele já estava no proclamou, quando ele escreveu o documento, os católicos tradicionalistas, que não viam a definição infalível desde 1950 com Pio XII, a Assunção de Nossa Senhora, pararam e pensaram, minha nossa, agora o Papa foi infalível. Bacana. Tinha gente que nunca tinha visto, porque havia nascido após o dogma, nunca tinha visto um Papa agir de forma infalível. Caramba, curioso. Porque os trechos do Ordinatio Sacerdotalis são muito, por exemplo, abre aspas, ele diz o seguinte: portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Ora, ele fala como o Papa, né? Em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos na fé. Cristo disse a São Pedro, Pedro, confirma os seus irmãos na fé, apacenta as minhas ovelhas. Ele fala a toda a igreja, fala sobre uma questão de fé e fala como Papa. E da cátedra, de fato. É infalível, finalmente, o Papa retomando a jurisdição de infalibilidade. Mas o que acontece? Na época, o cardeal Ratzinger, que era o braço direito do Papa, para o L'Osservatore Romano, o jornal, né, afirmou o seguinte, abre aspas, afirmou que o documento, abre aspas, trata-se de um ato do magistério autêntico ordinário sum pontífice e, portanto, de um ato não definitório nem solene ex cátedra, ainda que o objeto deste ato seja a declaração de uma outrora ensinada como definitiva e por conseguinte não reformável. Ou seja, há um objeto infalível, mas não há infalibilidade material. É uma particularidade nunca antes vista. O Papa fala algo infalível sem ser infalível. Fala algo infalível sem ser infalível. É como, sei lá, pegar uma coisa bem... Pronto. É como se eu pedisse uma menina em namoro sem pedir em namoro, ao mesmo tempo. É possível? Não. Mas dentro da confusão jurídica em torno da questão da infalibilidade papal, existe. Então é um objeto infalível, tratado ali, mas a forma não é infalível. Porque o Papa não quis ser infalível. Ele não quis. Ele não teve o desejo de agir de forma infalível, juridicamente falando. E pronto, não foi infalível. O Ordinatio Sacerdotalis se aproxima muito da infalibilidade, mas pelo querer do próprio pontífice que o escreveu, não foi infalível. O Manevite, ele retoma a doutrina que condena a contracepção e etc. Né? Se aproxima da infalibilidade, mas ainda não o é. Como também não foi infalível a Casti Connubii de Pio XI. Alguém que já leu a Casti Connubii? Já ouviu falar da Casti Connubii? Pois é. É certa, mas não é infalível. O motu próprio Summorum Pontificum de Bento XVI, 2007, autorizando qualquer padre a rezar missa tridentina, com instrução pelos fiéis, etc., sem precisar da autorização do bispo. É infalível? Não. Não é infalível. Porque Bento XVI não deu o caráter de infalibilidade. Ele escreve a toda a igreja, escreve como Papa, não sei se escreveu intencionalmente de forma ex-cátedra, né? Trata de uma questão de fé, mas ele não confirma a doutrina. Se porventura ele tivesse colocado no final do texto, portanto, todo aquele que, diante das exposições aqui, um exemplo, diante das exposições aqui colocadas, negasse ou utilizar de meios jurídicos para contrapor a solicitação dos fiéis no que diz respeito ao missal romano,
de edição típica de 1972, promulgada pelo Papa João XXIII, seja anátema. Pronto. Acabou. No mínimo, há a formalidade de infalibilidade, mas não há. Por mais que ele tenha colocado junto do motu próprio aquela carta pedindo aos bispos que aceitassem as solicitações dos fiéis, etc e tal, mas não é infalível. Por isso os bispos brincam com o motu próprio Sumorum Pontífice. Eles brincam, muitos bispos, né? Surge então uma questão. O Papa pode ser herege? Podemos ter um Papa herege ou não? Ou jamais um Papa herege? Sendo herege, ele pede o papado, se torna um doido, a sede fica vacante? Primeira coisa que eu digo é o seguinte: o sedevacantismo não faz nenhum sentido. Para quem não sabe o que é sedevacantismo, é a ideia de que há atualmente vacância, vazio na sede Pedro. A sede está vacante, sede vacante, sede vacantista é quem obedece, segue o sedevacantismo. Alguns sedevacantes afirmam o seguinte: Pio XII foi o último Papa, de João XXIII em seguida tudo modernista, herege, não serve mais nenhum, não é Papa, a sede está vacante. Tanto é que na missa, quando ele tem, no trecho, é no início da oração eucarística, quando eles vão rezar pelo Papa, eu nem sei o que eles rezam. Acho que eles não rezam nada. Outros dizem que João XXIII foi Papa, mas de Paulo VI em diante acabou-se. O fato é que para os sedevacantistas não há Papa algum. Francisco seria, em tese, um impostor, um antipapa. O problema é que isso é contrário ao próprio Concílio Vaticano I. A Igreja terá sucessivos e perpétuos papas. Fim. Acabou. A vacância, é claro que é. Um papa morre, mas não é uma vacância através de legítimos golpes de Estado papais. Não. E outra, o Papa é sinal visível da autoridade da Igreja. Toda a sociedade depende para existir de uma autoridade. Sem autoridade, não há sociedade. A melhor das sociedades qual é? Família. É necessária uma autoridade. Sem autoridade vira anarquia, né? A realidade mostra isso. A universidade precisa de um reitor, uma sala de aula precisa de um professor, uma paróquia de um pároco, uma diocese de um bispo. E a Igreja Universal precisa de um Papa, um pastor universal. É claro que a possibilidade de um Papa ser herege, ela existe. Um Papa pode cair em heresia. Ele pode. Ele é sempre assistido pelo Espírito Santo, mas ele pode muito. Mas isso não quer dizer que ele, digamos, é uma condição natural do Papa jamais errar. Não. Ele pode errar. E nós tivemos, de fato, heresia do papado. A questão é, quem pode julgar o Papa? A questão é essa, quem pode julgar o Papa? Por exemplo, o caso mais clássico de um Papa herege foi Honório I. Né? Ele aderiu e fomentou a heresia monotelista. De que a heresia que dizia basicamente o seguinte: que Cristo só tinha uma vontade divina, não tinha uma vontade humana. Tem uma relação com o arianismo, né? Só que o inverso. Quando essas heresias que querem fazer distinção material, vamos dizer assim, entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Todas contrapondo a doutrina da união hipostática, de que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Honório I ele foi excomungado por 3 concílios seguidos. O Concílio de Constantinopla, de Niceia e o 4º Concílio de Constantinopla. 3 seguidos excomungaram Honório. Exatamente por ter fomentado e aprovado esse tipo de heresia, o monotelismo. O 3º Concílio de Constantinopla, que o excomungou, foi um dos que o excomungou, ele promulgou o seguinte, que
ele afirma que Roma tem uma fé infalível, promulgada com autoridade para toda a igreja pelos bispos da Sé Apostólica, os sucessores de Pedro. Mas como então esse mesmo concílio que afirma que Roma tem uma fé infalível excomunga e condena um papa como herege? A resposta é bem clara. Honório era falível, como todo papa naturalmente o é. Né? Era falível e errou como herege, precisamente porque não reafirmou com autoridade de papa a tradição petrina da igreja. A questão é, quando o papa exerce a sua autoridade e jurisdição universal papal, ele é infalível. Quando ele quer agir de forma infalível. Mas não quer dizer que ele sempre será infalível. Pelo contrário, ele é suscetível a falhas, ele é suscetível a heresias. Um papa pode ser herege. Um papa pode cair em heresia. Professor Nogueira, aí é uma questão privada. Professor Nogueira, ele é adepto da seguinte tese, salvo engano, defendida pelo padre Álvaro Caldeirão no seu livro A Candeia Debaixo do Alqueire. Ele diz o seguinte, que o Papa não perde a sua jurisdição, mas ela fica carente, vamos dizer assim. Ela fica carente, ela fica frágil. Certo? O Papa herege, ele não perde a sua jurisdição, mas ela fica carente, ela fica precária. O termo certo é precária, né? Precária porque ele perdeu a cidadania católica, ele perdeu a fé católica, né? Mas ainda tem essa autoridade que lhe foi conferida. E ela só é tirada quando ele morre ou quando ele renuncia. Né? Por exemplo, é mais ou menos como se o Papa herege, ele é Papa de fato e também de direito. Ele é Papa por ser Papa, ou ainda ser Papa, e também por ter a jurisdição papal. Ainda que o aspecto de fato o seja em virtude do de direito. Ou seja, ele é, o que eu quero dizer quando ele é Papa de fato e de direito é o seguinte. Pronto. Um grupo de pessoas começa a criar um partido político. Ele ainda não foi juridicamente confirmado. É um partido, podemos dizer que é um partido de fato, porque ele existe, tem suas funções, tem suas atribuições, tem seu funcionamento, mas não é um partido de direito, porque não há jurisdição sobre aquilo. Mas o Papa herege ainda o é de direito e de fato. Ele age como Papa e ele tem a jurisdição de Papa. Embora ele só continue agindo como Papa, ou seja, Papa de fato, porque ele o é outrora Papa de direito, ele tem a jurisdição. O que o mantém como Papa é um fiozinho bem já destruído, chamado jurisdição papal, que ele ainda tem. Tá entendendo? Mas lembrem-se, né, vou retomar e concluir dessa maneira. Nós temos sempre que ser dóceis ao Papa. Sempre dóceis ao Papa. Se ele cai em erro, corrigi-lo com docilidade. Se ele cai em heresia, corrigi-lo com firmeza, claro, mas com docilidade. O julgamento e anátema sobre um Papa é feita por um Papa posterior, por um concílio, por um Papa. O máximo que os fiéis podem fazer é, diante de um erro, de uma heresia, rezar pela sua conversão e ensinar entre nós aqui aquilo que é a verdadeira doutrina de sempre da Igreja Católica. Está entendendo? Então é isso. Alguma dúvida? Então vamos rezar para concluir. Tem uns comentários aqui, quer saber? Por favor. Primeiro o Breno disse que estava assistindo, né? Leilson Souza disse: Deus te abençoe com saúde e paz para que você transmita a fé, a verdade da fé católica. Quem disse isso? Leilson Souza, é um Leilson, então um abraço, Leilson, muito obrigado, Deus abençoe você. Maiara Ferreira disse: o curso do magistério ainda existe, mas está acabando. A última turma é agora, em 2009-2020, só oferecido na escola Berilo Vanderlei. E acrescenta: parabéns pela iniciativa de passar esses conhecimentos, que Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe também. E Leilson finaliza, né? Deus te abençoe com saúde e paz, a mesma coisa que ele falou antes, ele recebeu minha bênção em orações. Padre Leilson, do Alto Paraíso, acho que é Roraima.
Ah, é um padre? Ah, ainda sou a benção. É um padre? É. Ah, então deu muito eu vi obrigado, agora, padre. cara. Reze por nós. E Deus abençoe o Senhor. Então vamos rezar uma salve rainha, né, e pedir a Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, que nos dê a graça sempre de defender a verdade e de amá-la. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. Pode concluir.